Olá, sejam bem-vindos para mais um estudo bíblico. Que Deus possa abrir as nossas mentes e confortar o nosso coração. Amém. Olá, tudo bem? Como está você? Espero que você esteja bem. Nesse momento nós vamos fazer mais um estudo bíblico. Hoje o nosso tema é como identificar a igreja verdadeira. Desde já eu quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu no canal, pode se inscrever, dê o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também venham entender. Porque o lema aqui do nosso canal é que esse evangelho seja pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. É o que está escrito em Mateus 24, no versículo 14. Então, desde já é muito bom estar aqui com você. E vamos orar para que Deus venha então abrir a nossa mente, o nosso coração e nós possamos entender o que Ele está falando através da sua palavra para cada um de nós. Santo Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado, meu Pai, porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Neste momento, ó Deus, abençoa essa pessoa que está comigo neste momento orando, Senhor. Abençoa a sua vida, seus projetos. Derrama a tua unção sobre elas, meu Pai. Também queremos te pedir, meu Deus, pelas pessoas que estão enlutadas, aquelas que perderam o seu emprego, aquelas que estão enfermas, Senhor, que estão sem esperança, que nesse momento, Senhor, elas recebam a esperança através de Ti. Fica conosco, cobre-nos com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Como identificar a igreja verdadeira? Sabemos que existe muitas religiões, né? E toda religião, ela diz o quê? Que tem o quê? A verdade. Apesar que nós sabemos que a verdade está dentro da palavra de Deus. E Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem tem Jesus tem a verdade. Então, aqui diz o seguinte, existe mais de 35 mil grupos. Como descobrir qual é o verdadeiro? A primeira pergunta nós vamos ver está em João. Convido você, se você estiver aí com a sua Bíblia, convido você a pegar a Bíblia neste momento, abrir no Evangelho de João, no capítulo 7, o versículo 17. Né? E vamos ver o que diz lá. A pergunta é o seguinte, vamos ver João 7, 17 e também 1 Timóteo 3, versículo 15. A pergunta diz o seguinte, qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Então, o que nós podemos fazer para a gente encontrar a igreja verdadeira? Vamos ver aqui o que diz em João 7, versículo 17. Diz o seguinte, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, quando a gente vai a Deus, né, pede a Ele sabedoria e força, Ele nos ajuda a ver onde está realmente a verdade. Agora, uma coisa muito importante e interessante que nós temos que colocar no nosso coração, é que muitas vezes a palavra de Deus diz uma coisa, mas no nosso ser nós queremos de outra maneira, né? E aí nós começamos a criar os porquês. Então temos que ter muito cuidado com isso. E aí nós vamos, não, Deus ele entende. Deus realmente ele entende onde nós queremos chegar. Mas ele muitas vezes, ele não aceita se realmente não diz com que ele quer que nós façamos. Em 1 Timóteo 3, versículo 15, diz o seguinte aqui. Para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e ela também é o baluarte. Aqui diz, a igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. João usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna. A seguir veremos 8 colunas bíblicas que mantêm a igreja do Deus vivo na terra. Então, né, a palavra de Deus e a verdade são doutrinas, né? E aqui nesse estudo está relatando que nós vamos ver 8 doutrinas, quer dizer, 8 colunas que mostram se você está
no caminho certo. Porque nós temos que ter muito cuidado. Porque assim como Eva foi enganada no jardim do Éden, hoje o inimigo ele tem criado artimanhas para que a gente, mesmo falando em Deus, mas não fazendo as coisas realmente como Deus quer. E o importante hoje é a gente não se deixar levar como Eva foi enganada pela serpente. O importante hoje é a gente ir na palavra de Deus, ver o que ele está falando e procurar viver de acordo com o que ele deseja para cada um de nós. A segunda pergunta é o seguinte: qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Então vamos ver agora qual é a primeira coluna. Está em Efésios 2, versículo 19, né? Vamos ver lá. Efésios 2, versículo 19, diz aqui o seguinte: assim, já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, o fundamento dos apóstolos, né, no Novo Testamento, que é também o fundamento dos profetas do Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como a única regra de fé e prática. Então, a igreja, né, tem que seguir o que Deus manda através da sua palavra. Então, hoje a regra de fé de cada ser humano é somente a Bíblia. A gente ir fazer o que Deus pede através da sua palavra. Então, se hoje nós estamos numa igreja onde as pessoas não querem fazer o que está escrito dentro da Bíblia, me desculpe, mas infelizmente nós estamos indo por caminhos que não vai nos levar à verdadeira verdade. E nós já vimos aqui que a verdade é o próprio Jesus Cristo, não é isso? Terceira pergunta é o seguinte: qual é a segunda coluna? A primeira coluna é a gente andar de acordo com o que Deus quer, né? Ter Jesus Cristo, ter a Bíblia como centro. Agora vamos para a segunda coluna, que está em Atos 16, 30 e 31 e Atos 4, versículo 12. Então vamos ver aqui. Atos 16, 30 e 31 diz o seguinte: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Agora Atos 4:2 diz: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, né? Então, se a gente ouvimos a voz de Deus e o aceitamos, né? Aqui fala, relata em Atos 16, 31, que aquele carcereiro, ou Atos 16, 30 e 31, e aquele carcereiro, ele, naquele momento, quando ele viu, né, que os presos tinham fugido, ele desejou a morte. Disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí, então, quando ele viu ali, né, os discípulos, Pedro, a turma ali, ele então ficou feliz e ele perguntou para ele: o que eu devo fazer para ser salvo? E Pedro disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, hoje não olhe para os empecilhos, não olhe para a dificuldade, creia somente em Deus. Porque quando você vai para a Bíblia, você vê que as pessoas que foram vencedores foi aqueles que creram em Deus, não é isso? Aqui nos diz o seguinte, deixa eu ver o que é que diz aqui o nosso tema. A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Então não é a fé no pastor, é você a sua fé em Deus, não é a fé na igreja, não é na placa da igreja. É em Cristo Jesus que vamos ser salvos. A partir do momento que nós paramos para o conhecê-lo e para fazer o que ele pede através da sua palavra, né? Não é fácil quando eu quero fazer da minha própria vontade. Mas quando eu coloco Deus no meu lugar, não tem como eu não seguir os passos que Deus ele pede a mim. Vamos agora para a quarta pergunta. A quarta pergunta, a terceira coluna. Já vimos a primeira coluna, que a Bíblia tem que ser a regra de fé. A segunda, nós temos que crer. E agora vamos ver o que é que a palavra diz da terceira coluna. Está em São João 14, de 1 a 3.
São João 14, de 1 a 3, muitas pessoas sabem esse versículo até de cor, que é uma promessa de Deus para a gente. Olha o que diz aqui. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, é maravilhoso essa esperança, a gente ter essa esperança, essa fé e essa certeza que Jesus, ele disse que ia preparar lugar, mas que voltaria. Então, a terceira coluna, vamos ver a volta de Cristo. Nós acreditamos que Jesus, ele vai voltar, que todas as pessoas vão ver, né? E que ele quer que eu me prepare e não fique preocupado com as coisas que estão acontecendo, pandemia, desemprego, morte, mas nós temos que ter essa certeza que pode cair o mundo, mas temos que ficar em paz, porque o nosso Pai está vindo nos buscar. Aqui, como terceira coluna, diz o seguinte: é o ensino da volta de Jesus, com milhares de anjos, todo olho verá, os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo por mil anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade. Então é importante você saber, porque na Bíblia diz que Jesus vai voltar, que nós vamos viver no céu 1000 anos com ele. Não é isso? Então, essa é a promessa que nós temos que nos confiar e aguardar. Então, vamos para a quarta coluna. Aí no livro de João ainda, João 14, no versículo 15. E depois nós vamos para Apocalipse 12, no versículo 17. Que diz o seguinte aqui. Vamos lá, deixa eu ver a pergunta, quarta coluna. Vamos lá. João 14, 15 diz o seguinte: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E Apocalipse 12, 17 diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, a quarta coluna nós podemos ver aqui. Nós temos que pregar a validade, né, da lei. A igreja de Deus é objeto da ira de Satanás. Então, Satanás, ele está irado com as pessoas que procuram guardar os mandamentos de Deus. Então, hoje nós vemos por aí muitas religiões, né, criando teorias, falácias de que a lei de Deus foi abolida, que não precisamos mais disso, não precisamos mais daquilo, mas tudo isso são ardis de Satanás, porque ele está irado com aquelas pessoas que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Então, se você se vê, até de você ouvir essa mensagem, muitas vezes o inimigo, ele já lhe persegue, já lhe bota coisa na sua mente para que você não venha entender. Mas esse é o momento de você dizer: Senhor, eu quero a cada dia que o Senhor me dê força, que o Senhor me carregue se for possível, porque o inimigo, ele vai me tentar, mas o mínimo que ele pode fazer é me abalar, mas eu não vou desistir de te seguir, não é isso? Porque assim, né, como Deus, ele cuidou do povo de Israel, como nós vamos na Bíblia e vimos muitas vitórias, Deus, ele tem uma vitória para mim e para você. Agora, para a gente alcançar essa vitória, é preciso a gente ter fé, é preciso a gente crer, é preciso a gente buscar, é preciso a gente buscar cada dia Deus em nossas vidas. As lutas vêm, as dificuldades vêm para a gente esmorecer, para a gente desanimar, mas precisamos ser firmes e fortes, porque a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas para a gente ter o quê? Bom ânimo, ficar feliz, porque Jesus venceu e ele também dá a vitória a cada um de nós. Então vamos agora para a próxima coluna, que é a quinta coluna. Se relata também Apocalipse 12, 17 e também Apocalipse 19, 10, que foi o Apocalipse que a gente lemos agora, que diz o seguinte: tirou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
e se pôs em pé sobre a areia do mar. Não é isso? Apocalipse 12, 17. E agora o versículo de Apocalipse 19, 10 diz o seguinte: Postrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o dom de profecia. Esse dom é característica da igreja de Deus nos últimos dias. Então, o dom de profecia também faz parte da coluna, né? E isso é o que é o testemunho, a gente testemunhar, a gente falar, a gente pregar, a gente levar para as pessoas a verdade. Porque através da Bíblia está tudo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. E isso nós temos que testemunhar para outras pessoas também. Agora vamos para a nossa sexta coluna, não é isso? Está em Isaías 58, versículo 13, e Ezequiel 20, versículo 12 e também o versículo 20. Essa é a sexta coluna. A igreja do Deus vivo ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração, como expressão do amor e sinal de fidelidade daquele que nos salvou. Então, quem é fiel a Deus, né, é fiel também porque ele nos salvou. Então, a nossa fidelidade vem porque antes de Deus, de eu amar, de eu conhecer esse Deus, ele já me conhecia desde o ventre de minha mãe. Ele já me amava. E hoje ele espera o quê? A minha e a sua fidelidade. Entrega a ele. Isaías 58, 13 diz o seguinte: Se desviarem o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrarem, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, o dia de sábado não é dia de eu estar fazendo os meus afazeres, as minhas vontades, mas é dia de nós estarmos mais em comunhão com Deus. O que Jesus fazia quando ele estava aqui na terra? Jesus, ele fazia o bem, né? Curava as pessoas, orava pelas pessoas, estava ali falando do seu amor, do amor do seu Pai, né? Então, Jesus no sábado, ele não veio desfazer do sábado. Até porque foi ele próprio que deixou isso, porque ele viu que eu precisava. A gente precisa ter um dia de descanso, a gente precisa cuidar do nosso corpo. É um pecado quando a gente não tira momentos para descansar, quando a gente não sabe o que é bom para a nossa saúde e a gente não pratica. E quando nós vamos para a palavra de Deus, dentro da palavra, ela vem nos mostrando o que nós podemos fazer para a gente viver bem e viver com saúde, porque o nosso Deus quer a gente pessoas saudáveis. Então, por isso que o sábado faz parte da nossa saúde, porque descansamos de todos os afazeres, de todas as labutas e colocamos então ali as nossas vidas para receber as bênçãos, porque também é um dia santificado e abençoado, é o dia da gente receber as melhores bênçãos na nossa vida. Vamos para Ezequiel 20, versículo 12 e depois o versículo 20. Também ele deu os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Tá vendo? Então, quem é que nos santifica? É Deus. E como é que nós vamos saber disso? Quando nós tiramos esse dia. Porque se nós pararmos para olhar, né, outro dia da semana a gente não conseguimos, né? Não, na Bíblia não está dizendo, e aí muitas pessoas hoje vão para a igreja no domingo, se der para ir no domingo, se não der, vai trabalhar. E Deus, ele quer que a gente pare tudo e santifique o seu dia. Aqui no versículo 20 diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, sábado é um dia da gente estar em comemoração e agradecimento a Deus por tudo que ele fez e ainda fará, né, em nossas vidas. Nós vemos dentro da palavra que ele criou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Ele não estava cansado, mas ele viu que eu ia ficar cansada, não é isso? Então, por isso ele diz para a gente santificar o sábado, porque é um sinal de amor, é um sinal de que você realmente deseja fazer
não a sua vontade, eu não vou fazer a minha vontade, mas a vontade do nosso grande Deus. Vamos agora para a próxima, a 7ª coluna, está em Mateus 24, 14, que é o nosso lema, né? E Apocalipse 14, versículo 16. Vamos ver o que diz, Apocalipse 24, 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, né? A todo mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então o evangelho de Deus tem que ser pregado, né? Eu quero contar com você para que juntos nós possamos levar essa mensagem. Não vamos ser orgulhosos, né? De ver o quanto Deus está fazendo em nossas vidas e nós não levar isso para outras pessoas. Apocalipse 14, 6 é o seguinte também. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Então a 7ª coluna a Bíblia descreve 3 anjos, mensageiros. Anjos são mensageiros, né? Voando pelo meio do céu, pregando a toda nação, tribo, língua e povo. Portanto, a Igreja de Deus é um movimento mundial. Então, esse anjo é eu, é você. Nós temos que pregar que Jesus está voltando, que Ele quer acabar com todo esse sofrimento, com todas essas lamúrias, né? Muitas vezes você está até bem, mas ao seu redor, o seu vizinho não está bem, né? Então, Deus, Ele quer mudar. Ele quer tirar esse choro, essa tristeza, essa lamúria, né, da vida de todo ser humano. Então vamos abraçar essa causa de pregar o evangelho, de ir levar a mensagem. Que Deus possa cada dia abençoar você. Vamos mais adiante aqui na 8ª. A 8ª coluna está em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Depois nós vamos para 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha o que aqui diz o seguinte: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então nós somos o santuário de Deus. Deus, Ele quer habitar na minha vida, Ele quer habitar na sua vida. Então nós temos que aprender a ter uma comunhão, uma vida mais perto de Deus, a cuidar cada dia do nosso corpo, para que a gente possamos ter saúde, né? Tanto na nossa alimentação, porque eu vi uma mensagem que diz o seguinte, que você é o que você come. Então se nós comemos coisas boas, nós temos uma mente boa, uma mente sadia. Se nós começamos a levar a vida assim, sem cuidar do nosso corpo, nós também vamos ter prejuízos. E muitas vezes, quando você está nesse momento, aí você diz, Deus me abandonou. Deus não abandona a gente. Porque através da sua palavra, Ele diz o que Ele quer que a gente faça. Mas muitas vezes, nós é que procuramos coisas que venham destruir o nosso corpo. Em 1 Coríntios 6, 19, diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo é para a gente glorificar o nome de Deus, né? E quando nós paramos e olhamos assim, nós vemos que muitas vezes o inimigo, ele faz as pessoas, né, fazer muita coisa com o seu corpo. E isso machuca quem? Com isso ele afeta quem? Ele afeta a Deus, né? Nós vemos pessoas furando o nariz, língua, umbigo e muitas coisas que você faz no seu corpo. E o seu corpo tem que glorificar Deus, porque Ele comprou. Ele deu seu filho para morrer na cruz por mim e por você. Então Ele quer que a gente tenha saúde, Ele quer que a gente viva bem. Ele quer que o nosso corpo seja o seu templo, o templo do Espírito Santo. Ele quer habitar em mim, Ele quer habitar em você. Porque quando a gente vê aqueles templos bonitos, ali é só parede. Mas a igreja é eu, é você, entendeu? Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então o que é que nós temos que fazer a cada dia? Temos comunhão, buscar viver na sua presença, né? E a cada dia mostrar para Deus que nós estamos decididos a viver com Ele para sempre. E que Ele é que tem que ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Aqui diz o seguinte:
seguinte: a igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde. Tem um versículo aqui que eu não vou ler, que está em Gênesis 1:29. Depois você lê, que fala sobre a nossa saúde também. E Levítico 11, né, que fala da nossa alimentação, o que é bom que a gente comer, o que não é bom. Então é importante você ler isso e evitar coisas que venham a destruir o seu corpo, porque o meu corpo, o seu corpo, nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, qual é o apelo de Deus que Deus faz a seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? Vamos ver agora qual é o apelo que Deus faz, né, para aquelas pessoas que muitas vezes estão em algumas igrejas aí, que ainda não faz o que a Bíblia pede para fazer. Vamos ver aqui em Mateus 7, do versículo 21 até o 23. Olha o que diz aqui: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Então hoje é o dia, esse é o momento de você olhar para a Bíblia, estudar a sua Bíblia. Que muitas vezes as pessoas ficam no que os outros dizem. Eu estou falando aqui para você, não fique no que eu estou falando. Vá para a Bíblia, ver se o que eu estou falando é realmente verdade. E procure a cada dia fazer o que Deus quer. Porque quando Ele voltar, Ele vai olhar que Ele deixou, Ele falou conosco através da sua Bíblia. Então não adianta você ficar, Senhor, não é isso que Deus quer. Deus quer sinceridade, Deus quer entrega, Deus quer cuidar de mim e Deus quer também cuidar de você. Então em João 10:16 diz assim, João 10, versículo 16 fala o seguinte, ele diz o seguinte: ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então está chegando os momentos em que vai existir um só rebanho e um só pastor, porque Deus ele está procurando o seu povo, né? Não é placa de igreja, é pessoas que querem realmente fazer o que está dentro da sua palavra. E eu quero nesse momento convidar você, se você ainda não tomou a sua decisão, tome a sua decisão agora, porque Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo e o momento é hoje, o momento é agora. Não deixe para depois, porque o amanhã não pertence a gente. Se fixe em Deus hoje, coloque nesse momento seu pensamento em Deus. Se você deseja conhecer mais, gostaria de se aprofundar mais, escreva aí nos comentários. Eu aceito, eu quero, Patrícia, me preparar para quando Jesus voltar, fazer parte daqueles que vão herdar a vida eterna. Eu quero convidar você para a gente ler Apocalipse 18, versículo 4, é o nosso último versículo desse estudo. Diz o seguinte, 18, versículo 4, diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serem cúmplice de seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então, saia de pessoas que estão aí pregando que Jesus aboliu o sábado, que você não precisa mais estudar a Bíblia, ou uma parte da Bíblia presta, outra não presta. A palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é Deus falando para mim e para você. E nós conversamos com Deus através da oração. Então não deixe de a cada dia colocar a sua vida nas mãos de Deus. Eu quero nesse momento recapitular com você as colunas, né? A primeira coluna fala que a Bíblia toda, ela é a nossa única regra de fé. Então o que está dentro da Bíblia é o que é certo e é o que eu e você deve fazer. A salvação que eu posso ter não é nas pessoas, é unicamente colocando a minha vida em Deus. Então não existe outra pessoa, não existe Pedro, não existe Maria, todos são pessoas importantes, são pessoas sagradas para Deus.
mas a salvação só quem pode me dar é em nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu e pagou o preço pelos meus pecados. Terceiro, a promessa de que Jesus ele está voltando, ele foi, mas ele está voltando para buscar a mim e a você, né? A quarta coluna ensina que a lei de Deus ainda está valendo. Não acredite que tem coisa na Bíblia que não tem mais valor. Tudo que está na Bíblia é para o nosso crescimento, é para preparar o meu caráter, o seu caráter, para a gente viver bem no céu. E sem isso, fica impossível. Precisamos crer, precisamos amar esse Deus, porque Ele, quando Ele criou tudo, Ele viu que tudo era muito bom. E mesmo com o pecado, Ele ainda tem feito, através da sua palavra, deixado escrito o que nós temos que fazer para que a gente venha viver bem. E uma das coisas é obedecer a sua lei. Outra coisa, aceitar o dom de profecia. Onde é que está a profecia? Na Bíblia. Então, nós temos que estudar a sua profecia e acreditar e confiar, porque Jesus já está voltando. Outra coisa, a sexta, o sábado como verdadeiro dia de adoração. O sábado é um dia que deve ser adorado. Isso não é Patrícia que está dizendo, não. Se você for de Gênesis e Apocalipse, Deus está pedindo para a gente ter esse dia de descanso e não deixar isso por nada, porque é um sinal entre nós e Deus, né? E outra coisa muito importante que esse canal aqui está fazendo e pede a sua ajuda: pregar o Evangelho a todo mundo, porque Jesus já está voltando, né? Que Apocalipse 14 diz: será pregado o Evangelho a todo mundo e testemunha a toda a nação. Então virá o fim. Então todo mundo tem que saber que Jesus está voltando. E você vê pelas coisas que estão acontecendo. Jesus realmente está voltando. E uma coisa muito importante para a gente também, é a nossa última coluna, é também a gente ter cuidado da nossa saúde, praticando os 8 remédios naturais, aproveitando o sol, a luz solar, bebendo bastante água, praticando exercício físico, tendo confiança em Deus. Então tudo isso leva com que nós possamos a cada dia nos preparar para um encontro maravilhoso com Deus. Que Deus venha te abençoar, né? Que você possa a cada dia buscar. E eu convido, se você deseja conhecer mais, né, sobre nós somos da Igreja Adventista e nós pregamos o que está dentro da Bíblia. Você pode colocar aí nos comentários, nós estaremos dispostos a orar por você. Quem sabe até lhe visitar em sua casa, para que você possa cada dia conhecer desse Deus e se preparar. Nós temos um tema aqui sobre saúde, onde eu explico com mais detalhes sobre os 8 remédios naturais. Que você possa cada dia buscar ter saúde, porque o livro de João fala que Deus ele quer que a gente tenha saúde. Então que Deus te abençoe a cada dia. Até o nosso próximo vídeo.